Boa noite, boa noite. Bom, vamos lá. Agora que já estamos todos aqui reunidos, eu vou dar início à aula aberta, projetos ou obras, gerenciamento ágil de projetos, com a arquiteta Sônia Lopes. Hoje contamos com um ilustre convidado, Jorge Vasconcelos, que vai ser apresentado pela Sônia. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Marcelo Bezerra, sou professor no Departamento de Arquitetura e Urbanismo da PUC, na graduação, e coordeno diversos cursos, entre eles o curso que promove exatamente essa palestra, que é o curso Métodos Ágeis na Arquitetura, Modelo Tipo de Gerenciamento de Projetos, que é ministrado pela arquiteta e professora Sônia Lopes, que vai estar fazendo a apresentação dessa aula aberta. As perguntas vocês podem direcionar pelo chat aberto ou de forma direta a mim, que no final eu vou estar repassando, eventualmente, se a pergunta tiver alguma circunstância durante a fala da Sônia. Tá? E o suporte da palestra, que hoje está com o João Vitor, daqui a pouquinho ele vai colocar as instruções de como é que vocês devem colocar o nome de vocês para que vocês recebam depois o certificado de participação no evento. Tá bom? Então, agradecendo mais uma vez a todos e todas, sempre muito bacana a gente ver no final do dia de trabalho tantas pessoas buscando conhecimento, buscando a troca, tá? E desejando aqui um excelente evento para todos nós. Passar agora a palavra à Sônia, que vai conduzir aí a nossa aula aberta, tá bom? Uma ótima aula para todos nós. Bem, pessoal, boa noite. Muito bom estar aqui com pessoas que estão interessadas em saber sobre métodos ágeis. É sempre um prazer falar sobre esse tema. E, como o Marcelo disse, hoje a gente tem um ilustre convidado, que é o Jorge Vasconcelos, que é um usuário, entendeu? Ele é um usuário dos métodos ágeis. Então, ele, na hora certa, ele vai dar aí o depoimento dele. Agora, eu só vou deixar ele dizer boa noite, mas depois ele vai dar o depoimento dele, vai contar um pouco da experiência dele, de como é que foi começar a usar, porque eu acho que isso incentiva bastante todo mundo, né? Eu sou suspeita, porque já há muito tempo uso e sempre faço questão de passar esse conhecimento adiante. Jorge. Olá, pessoal. Boa noite. Bem-vindos aí à palestra. No final, eu vou dar a minha colaboração aqui com o meu testemunho. De usuário. Né? De Sua usuário. experiência como usuário. Então, Isso. tá bom. E aí, gente, embora o Marcelo tenha dito para vocês, né, colocarem os comentários no chat, que no final eles serão respondidos, eu gosto muito de ir respondendo. Eu vou olhando normalmente, muitos eu respondo na hora, porque tem a ver com o que eu estou falando. Um outro ponto é que quem quiser ficar com a câmera aberta, eu não me incomodo nem um pouco, né? Nós só temos aqui dois heróis que abriram a câmera. Eu acho que o resto do pessoal deve estar com a toalha embolada assim no cabelo, né? Só o Kleber e o Daniel que abriram a câmera. Mas quem não está com a toalha no cabelo e quiser abrir a câmera será muito bem-vindo, porque a gente gosta de ver vocês também. Então, vamos lá, acabar com esse papo e começar a falar do nosso tema. Bem, primeiro, tem aqui os meus contatos, caso vocês queiram depois continuar essa conversa, estão todos os contatos aqui. E eu sempre digo, siga-me no Instagram, que é a rede que é mais atualizada, embora tenha LinkedIn, etc., mas o que acaba sendo mais atualizado hoje é o Instagram. Bem, por que eu estou aqui falando para vocês? Porque eu tenho uma ampla experiência em arquitetura, eu tenho mais de 30 anos de formada, eu já estou naquela fase que eu me recuso a dizer quanto tempo, então eu já tenho desconto no conselho, e isso é para quem tem mais de 30 anos de formado.
eu tenho uma experiência em projetos diversos, né, que vão de residenciais, casas novas, casas reformadas, apartamentos reformados, Parque das Ruínas, projeto urbano, fast food, enfim. Isso me deu uma experiência de dia a dia e uma necessidade de buscar gerenciamento de projetos. Porque a gente cai na vida real, né? Sai da faculdade, cai na vida real, faltando ainda uma série de ferramentas para sobreviver no mercado. E gerenciamento de projetos é uma dessas ferramentas essenciais para a gente sobreviver no mercado, seja de arquitetura, seja de engenharia, interiores, né? Então, a gente tem aí cenografia, a gente tem aí um grupo, né, que sente muita falta desse conhecimento. E, com isso, eu já tinha feito mestrado, né? Eu fiz a graduação, depois eu fiz o mestrado, na sequência eu procurei um conhecimento de gestão. E aí, o conhecimento de gestão, eu fui para a FGV, fiz um MBA de gerenciamento de projetos. Isso me levou por um caminho completamente diferente. E depois, mais recentemente, eu fiz doutorado em administração. Então, meu caminho mudou aí no meio. Eu continuei sócia do escritório, que eu já era sócia desde sempre, e abri em paralelo uma empresa que é Tipo Projetos, que faz consultoria, mentoria, etc. E no meio da pandemia surgiu a ideia de uma nova marca, que foi o Arquiteto Empreendedor, que surgiu no início, em janeiro de 2021. E aí, no Arquiteto Empreendedor, eu falo especificamente para os profissionais criativos, né, que entram aí, normalmente, o que eu apresento ali de dicas, etc., vale para arquitetos, para engenheiros, para designers, enfim. Tem algumas coisas aí publicadas também. Quem tiver curiosidade, depois me acha. Então, vamos lá. O nosso título da palestra, né, fala em projetos, fala em obras, em métodos ágeis e em gerenciamento ágil, né? Então, quando a gente fala de projetos, por definição, projetos vai englobar o que a gente chama de projeto em língua portuguesa, que são os desenhos que são entregues, né, para o cliente, para a construção, mas também engloba uma obra. Uma obra é um projeto, né? Porque um projeto ele tem um objetivo bem definido, ele tem início e fim, e você está sempre fazendo algo que não foi feito antes. Então, por mais que a gente tenha um modelo a ser seguido, né, que toda obra é parecida, ou todo projeto design, né, todo design é parecido em relação às fases, tanto que existem normas, né, cada ambiente, cada cliente é diferente. Então, a gente sempre tem ajustes, né, e isso torna essas ações, esses esforços como projetos. Bem, e aí não dá para a gente começar a falar sem pegar uma definição aí oficial do que é gerenciamento de projetos. Porque é muito comum as pessoas pensarem em gerenciamento de projetos, eu sofri isso durante muito tempo, né? Porque eu entrei nesse ambiente de gerenciamento de projetos em 2001, 2002, era muito comum as pessoas dizerem, gerenciamento de projetos, eu sei, aquele negócio que usa o project, né? E o project é uma ferramenta, é um software, né? E as pessoas resumem, muitas vezes, o gerenciamento de projetos a um software. E é muito comum me perguntarem que software eu uso, mas é importante a gente entender o conceito por trás do software, porque isso vai te dar autonomia em escolher o software que você considerar melhor. Dá para usar software com um projeto pequeno? Dá. Você vai precisar de um software que seja mais simples, né? Que não seja tão parrudo e até nem tão caro, né? Mas aí a gente vai comentar isso um pouco mais à frente também. Então, gerenciamento de projetos e aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas, técnicas. Então, é muito mais do que simplesmente um software. E a ideia é que ele oriente todo o esforço dentro
de um determinado tempo para que se chegue a um resultado pretendido. Então, dentro desse conceito de gerenciamento de projetos, a gente consegue usar os métodos ágeis para gerenciar os nossos projetos. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque, de modo geral, né, muita gente, às vezes, argumenta que e principalmente os mais resistentes, os mais antigos em gerenciamento de projetos, que os métodos ágeis foram criados para desenvolvimento de produto. E que aí eles não servem para projeto. Projeto é muito mais do que isso. Mas, como a ideia é orientar o trabalho a partir de um resultado pretendido, usando algumas ferramentas e habilidades, esse trabalho ele também pode ser orientado pelo que a gente hoje chama de métodos ágeis. Mas, quando os métodos ágeis surgiram, as pessoas olhavam para eles e achavam que era só para a área de tecnologia de informação. E não são, né? Eles servem para N ambientes. Bem, então a primeira coisa aqui é a gente começar a entender que aquilo que a gente chama de projeto e entrega para o cliente é um produto, né? Quando eu entrego uma obra para o meu cliente, essa obra pronta é um produto. Quando eu entrego desenhos para o meu cliente, isso aí é um produto. Quando eu entrego o modelo BIM para o meu cliente, isso é um produto. O projeto, conceitualmente, quando a gente fala de gerenciamento de projetos, ele é muito mais do que o produto. Ele engloba todo o esforço, todo o trabalho que eu preciso realizar para alcançar esse produto. E aí, o que eu tenho é uma coisa assim, né? Eu tenho o produto em si, só que aqui em volta eu tenho um monte de coisas que normalmente o cliente não vê. Se eu faço design, eu tenho reunião com o fornecedor, eu tenho levantamento, eu tenho compatibilização de projeto, eu tenho gerenciamento das pessoas. Se eu faço obra, eu aqui em volta, eu tenho os orçamentos que precisam ser feitos, atualização de cronograma, as concorrências todas, determinar em que momento o gesseiro entra, em que momento o pintor entra, né, que está amarrado no cronograma. Isso é muito mais complexo do que o cliente consegue imaginar na maioria das vezes. Então, o nosso trabalho técnico, muitas vezes, não é valorizado pelo cliente, porque ele não consegue entender, ele entende que um saco de cimento custa tanto, e ele vê valor naquilo. Mas o trabalho que você tem por trás, né, toda a administração da obra, muitas vezes ele tem dificuldade, porque ele não visualiza isso. E a mesma coisa acontece no ambiente de design, tá? O nosso famoso projeto de arquitetura, projeto de estrutura, eu vou priorizar a gente chamar de design aqui, para não confundir com a terminologia de projeto, de gerenciamento de projetos. Bem, e aí, quando a gente fala desse gerenciamento de projetos, é importante conhecer as técnicas que estão envolvidas nesse gerenciamento. Então, como é que eu faço um orçamento, como é que eu faço alocação de pessoal, cronograma. Algumas dessas técnicas são mais necessárias em alguns ambientes, em outros menos, em outros ambientes menos, né? Então, por exemplo, eu consigo fazer orçar um projeto de arquitetura, né, o design de arquitetura, sem ter uma pessoa dedicada a aquisições, mas eu não consigo fazer um projeto obra sem ter uma pessoa destinada a aquisições, porque a gente tem muito mais aquisições dentro de uma obra, né? Então, a gente tem muitos orçamentos que são feitos. Ok, aí em arquitetura eu faço orçamentos, faço, mas é com uma complexidade, uma quantidade menor quando eu estou no momento do design. A gente precisa entender um pouquinho do negócio, em que nicho a gente está, para melhorar, inclusive, a forma de maximizar resultado, né? Maximizar o valor do negócio, entender o que é valorizado naquele nicho,
E a questão que o PMI, que é o Project Management Institute, chama de liderança, que, na realidade, engloba as habilidades interpessoais, onde a gente tem liderança, mas a gente também tem negociação, gestão de conflitos, etc. Bem, e quando a gente fala de gerenciamento de projetos, seja o mais tradicional, seja o ágil, uma coisa que a gente precisa ter em mente é o famoso ciclo PDCA, né? Que é o Plan, Do, Check and Act. Opa, voltou. Esse ciclo, né, ele é super conhecido como PDCA, eu acrescento um L aqui no final de Learn, porque é importante essa reflexão do aprendizado, porque qual é o objetivo desse ciclo? É a gente passar por um processo de planejar, fazer, verificar, atuar corretivamente, mas a gente precisa aprender para rodar esse processo de novo, né? Esses conceitos iniciais que eu estou passando, eles vão facilitar a nossa conversa mais adiante, tá? Todos os métodos, modelos de gerenciamento de projetos, eles passam por eles têm, no fundo, como se fosse uma camada mais profunda, eles têm esse PDCA, né? Então, sejam os métodos tradicionais, sejam os métodos ágeis, a gente sempre tem essa camada. Por quê? Porque você atua durante um ciclo, aprende e melhora o processo no ciclo seguinte. É como se a gente estivesse numa espiral ascendente. E por que os métodos ágeis fizeram assim, foram esse boom, né? Estão sendo ainda? Porque o que tinha, a única coisa que se falava antes eram os métodos em cascata, né? Que eram os métodos com um ciclo de vida preditivo. O que é o ciclo de vida preditivo? É aquele que, no início, você planeja detalhadamente todo o ciclo de vida. Então, no início, eu consigo dizer, por exemplo, para vocês, que no dia 8 de setembro, na parte da tarde, eu vou estar fazendo tal tarefa. Tá? Então, você planeja muito detalhadamente as tarefas, inclusive, que vão ser feitas ao longo de todo o ciclo de vida do projeto. Bem, quando você está trabalhando com criação, isso é bem difícil, né? Porque você, quando começa, né, se a gente pensar no design, seja de arquitetura, seja o design de produto, de interiores, a gente, nesse momento que o cliente te contrata, você não tem detalhes do que você vai fazer, né? Ele quer uma casa, você ainda não sabe se é uma casa, né? Quando você fecha o contrato, você ainda não sabe exatamente como vai ser essa casa, se é de esquadria, de madeira, se não é. Por outro lado, quando eu estou fazendo uma obra, se o projeto for bem elaborado, né, se o design, o projeto design, ele for bem elaborado, a gente consegue ter um bom escopo para a elaboração dessa obra, né? Mas o que eu tenho percebido, né, sem falar mal dos meus colegas arquitetos, é que muitas vezes esse projeto ele chega, né, esse projeto design, ele chega na obra sem estar tão completo assim, né? Seja porque o arquiteto ainda é inexperiente, seja porque você está fazendo uma reforma e você precisa começar a quebrar para entender o que tem ali, então você ainda tem alguns detalhes que vão ser feitos, seja porque o cliente pagou pouco e aí o cliente entregou o arquiteto entregou pouco, porque o cliente disse que não precisava num projeto design muito detalhado. Então, muitas vezes, também a obra recebe um escopo que não está tão definido assim, ele não está tão completo assim, né? A gente precisa, sim, melhorar esse escopo, mas muitas vezes o cliente compra uma coisa que ele diz, não preciso de todos esses detalhes, não. E depois isso vai para a mão da construtora e a construtora tem alguma dificuldade, né, de fazer o ciclo de vida
preditivo perfeito. E existe o ciclo de vida adaptativo, que é o ciclo de vida dos métodos ágeis, que trabalha com mais incertezas do que no ciclo de vida preditivo. Então, quando eu tenho maior disponibilidade, eu tenho maior predisposição para trabalhar com o que é adaptativo, né, com o que é ajustável ao longo do processo, isso facilita, porque eu não tenho ali uma coisa tão engessada. Mas, isso aqui para mostrar para vocês que a gente tinha uma coisa que muitos chamam de tradicional, e aí surgiu uma outra coisa como disruptiva, né? A vida do preditivo é perfeita? Não. A vida do adaptativo é perfeita? Não. Né? Então, a que conclusão a gente chega nisso? Que eu tenho muita coisa boa no preditivo, que a gente pode e deve trazer, eu tenho muita coisa boa no adaptativo, que a gente pode e deve trazer. Uma grande falha que a gente tinha no preditivo, né, que o preditivo sempre incentivou os métodos, né, criados a partir desses conceitos, eles incentivavam tanto a criação de um planejamento muito detalhado, um planejamento muito organizadinho, um plano de projeto muito detalhado, que muitas vezes as pessoas faziam esse plano e elas tinham dificuldade em monitorar isso. E o monitoramento durante a execução é chave para você ter sucesso. Se eu não tenho esse monitoramento, eu esqueço esse planejamento na gaveta, com certeza esse projeto ele não vai ser um sucesso. Tá? Então, o que eu estou dizendo para vocês é que mesmo quem ama o preditivo, ele tinha ali uma dificuldade, e mesmo quem precisa muito do preditivo, porque trabalha com escopo mais bem definido, ele tem ali uma dificuldade de monitorar o dia a dia. E nisso, nessa temática específica, os métodos ágeis são fantásticos. Eles trazem, né, alguns dos métodos que estão aí nesse pacote, nesse guarda-chuva de métodos ágeis, eles são fantásticos. Então, eles conseguem trazer para a gente esse monitoramento. Então, mesmo quem trabalha e precisa trabalhar com os métodos mais clássicos, essa pitada de métodos ágeis, ela traz um benefício muito grande para a gente, né? Então, vamos lá. Tem alguma pergunta aqui? Não. E muita gente, principalmente profissionais da área criativa, morrem de medo do gerenciamento de projetos, porque provavelmente eles viram em algum momento da vida um mapa de processos como esse, né, em que cada caixinha dessas aqui colorida, ela explode e vira um processo ou mais de um ali dentro, né, individuais, tal. E isso aqui assusta, porque você diz assim, mas eu vou ter que fazer isto tudo dentro do meu trabalho, além de criar um produto, além de criar uma casa, um edifício, além de fazer a minha obra, eu tenho que fazer todos esses processos? Não, você tem que fazer o que cabe dentro da sua realidade, do que você efetivamente precisa. Então, mesmo os métodos criados a partir de um conceito mais tradicional, como a gente viu durante muitos anos o PMI trazendo para a gente, esses conceitos, né, esse monte de processo, mesmo alimentando esses métodos, eles precisavam, os métodos que funcionavam melhor eram aqueles que eram adaptados para uma realidade.
E até a versão de 2013 do PMBOK, né, que é o guia de gerenciamento de projetos, né, com as melhores práticas de gerenciamento de projetos, até a 5ª edição, que valeu de 2013 a 2017, o PMBOK só falava de ciclos de vida preditivo. Na 6ª edição, ele tem, então, quase que um segundo guia acoplado num guia mais tradicional, falando de métodos ágeis e trazendo a importância disso. Então, no início, métodos ágeis era visto como moda, mas hoje já se mostrou como um conjunto de boas práticas, né? Que aí ali a gente tem métodos, ferramentas, etc., que são muito produtivas para o mercado em geral, não só para a área de tecnologia da informação, que foi onde isso surgiu, né? E aí os métodos ágeis surgem na área de tecnologia da informação, porque esse pessoal que desenvolve software, num determinado momento, eles começaram a reagir um pouco ao que existia de gerenciamento. Eles começam a dizer, olha, isso aqui é muito engessado, né? O que o PMI traz para a gente, ou outros institutos, é muito engessado. Isso aí não funciona, porque quando a gente começa um projeto, a gente não sabe o que vai ser. A gente vai começar um projeto de software, a gente está reunindo requisitos para desenvolver o software. E eles começam, então, a fazer uma série de experiências, né? Começam a criar coisas, porque eles reconhecem que eles precisam de um método, eles precisam de ferramentas, mas esses métodos que já existiam não eram bons para eles. E isso passou durante muitos anos, a gente teve esse conhecimento dos métodos ágeis muito fechado dentro da área de TI. Eu me interessei pelos métodos ágeis ali mais ou menos em 2013, né, porque eu não tinha aprendido nada disso quando eu fiz o meu MBA de gerenciamento de projetos. Eu só aprendi o método tradicional, tive dificuldade de levar para o meu escritório, porque era um escritório pequeno, e aí você vê aquele monte de processo, o que eu faço com isso tudo, como é que eu pego isso tudo e levo para o meu dia a dia, né? Como é que eu vou fazer essas adaptações, como é que isso vai funcionar. Então, mesmo fazendo um MBA de 1 ano e meio, numa instituição de qualidade, etc., eu tive dificuldade, porque não é uma coisa assim de fácil, né? É uma coisa que você precisa parar e fazer um trabalho em cima disso. Mas, quando eu acabei o MBA de gerenciamento de projetos, o coordenador me chamou para dar aula no MBA da FGV, e na mesma época eu comecei no MBA da UF também. E nesse período que eu estava com as turmas da FGV, eu orientei muitos trabalhos finais. E os alunos começaram a trazer como tema de trabalho final métodos ágeis. E aí eu fui estudar aquele negócio. Isso começou a aparecer nos trabalhos ali no 2012. 2013 eu comecei a fazer cursos, ler por conta própria, fazer cursos de métodos ágeis, mas era uma época que era super fechado em TI. Tanto que eu chegava para fazer, numa turma, né, tudo presencial, velhos e bons tempos do presencial, eu chegava para fazer um curso, eu estava numa turma só de TI. Né? Os exemplos eram todos de TI. Quando eu fiz o meu curso de Scrum, o exemplo era, eu tive que fazer um aplicativo, né? Porque a turma era toda de TI, só eu que era de fora. Né? E aí as pessoas ainda perguntavam, mas você é arquiteta de quê? De que sistema? De que tipo de sistema? Né? E eu dizia, não, gente, eu faço casa, eu faço casinha, eu sou arquiteta urbanista. Né? Porque ninguém conseguia entender. Mas o que você está fazendo aqui? Era a pergunta seguinte, né? O que você está fazendo aqui? Como assim? Métodos ágeis é para a nossa área, para o nosso nicho de mercado, né? E aí eu dizia, eu desconfio que isso é para todo mundo, não é só para TI, não. E foi o que eu consegui comprovar depois.
e apresentei o case num evento de Scrum, né, como um case de uso de Scrum fora da área de tecnologia da informação. E a sala lotou, porque eles não conseguiam imaginar, né, como assim tem um louco querendo usar isso fora da área de TI? Né? Como assim essa pessoa está se apropriando, né, disso que é nosso? Bem, mas hoje todo mundo usa, a gente hoje escuta falar em empresa ágil, RH ágil, né? Então, hoje, né, 10 anos depois de eu ter me interessado, a gente realmente começa a ter todo mundo muito mais aberto para usar métodos ágeis. Bem, e os métodos ágeis, eles são flexíveis, né? A palavra ágil aí, ela não foi escolhida pensando em ser rápido. Foi escolhida pensando na adaptabilidade, na leveza, na flexibilidade. Então, quando a gente fala dos métodos ágeis, a gente está falando de um movimento, né? Então, eu consigo adaptar melhor o meu planejamento, eu consigo ajustar melhor o meu planejamento, porque eu estou monitorando com mais frequência, né? Eu estou tendo um acompanhamento maior e não necessariamente gastando mais tempo para esse acompanhamento, muito pelo contrário. Então, muitas vezes, a gente consegue o ágil no sentido de rápido, porque a gente está tendo menos retrabalho. A gente está fazendo os ajustes de forma mais rápida. Bem, e aí aquilo que eu tinha dito para vocês, né? O tal do PDCA, ele vai estar por trás tanto do preditivo quanto do adaptativo. E aí, a grande solução, que eu acho que atende muito bem a maioria dos casos, mesmo aqueles em que você tem um escopo muito bem definido, são os famosos modelos híbridos, né? Que ele traz o melhor que você tem, as melhores práticas preditivas e as melhores práticas adaptativas. Então, eu tenho uma mescla, né, dos dois mundos. E aí o arquiteto, né, ou o engenheiro, ou o designer de interiores, como é que ele entra nisso, né? Será que dá para ele usar isso? Sim, dá. Eu, depois que me interessei em pesquisar, em estudar esse ambiente, eu desenvolvi um método, né? Eu tinha sofrido muitos anos sem gerenciamento de projetos, então a ideia foi construir algo que fosse mais simples de ser usado, que fosse mais intuitivo, que fosse mais visual e que não impedisse o arquiteto de ser criativo. E o que eu fiz foi criar um modelo, né, que eu chamo de modelo TIP, que ele traz alguns ingredientes daquele método mais tradicional, que continua, que ele é válido, que ele existe, que alguns nichos de mercado precisam dele, mas ele traz muito dos métodos ágeis. Bem, e aí como é que ele está estruturado? Ele está estruturado em 4 módulos. A gente tem um primeiro módulo, que é a iniciação, depois o planejamento, o desenvolvimento do produto e encerramento. Aqui a gente já começa a quebrar um paradigma, que é o seguinte: antes de fechar um negócio, eu preciso entender que esse negócio, eu já tenho que pensar no gerenciamento do projeto. Eu não posso pensar no gerenciamento de projeto e nos itens importantes para o gerenciamento de um projeto só depois que eu estou contratada. Eu preciso começar a pensar nisso antes, porque isso vai me ajudar a fazer uma boa proposta comercial. Isso vai me ajudar a fazer uma boa venda desse projeto. E aí, quando o cliente procura o profissional, a gente está aqui. Toda essa
iniciação que acontece aqui é o período de venda do projeto. Você só entra num planejamento um pouco mais detalhado depois que fechou o negócio. Mas eu preciso de um pré-planejamento nesse momento da iniciação para eu vender uma coisa que eu vou conseguir entregar. Então, eu tenho aqui um momento de venda, fechou o negócio, aí eu vou planejar, vou fazer algumas coisas a mais, além do que eu tinha feito antes, e depois eu entro no desenvolvimento do produto, onde a gente tem a execução, né, onde eu vou efetivamente, aí os arquitetos que estão na sala, aqui eu vou começar a fazer estudo preliminar, anteprojeto, projeto executivo, né, eu vou começar a desenhar, eu vou começar, se eu sou um engenheiro de estrutura, eu vou começar a fazer meus cálculos, né, eu vou começar a entender o projeto do arquiteto, eu vou começar a fazer os meus cálculos. Só que eu fiz um planejamento e eu preciso monitorar isso ao longo do tempo. Aí eu entreguei o projeto para o cliente. Lembra que a gente falou do PDCA? Eu preciso saber, aqui no final, eu preciso ter lições aprendidas. Para da próxima vez eu ter uma iniciação melhor, um planejamento melhor. Eu gerei aprendizado ao longo disso tudo aqui, para que a gente possa, no final, ter um aprendizado que vai melhorar a minha precificação, vai melhorar a forma como eu abordo o cliente, etc. Né? Vai melhorar todo o processo e toda a venda. Bem, se a gente olhar esses 4 módulos de outra forma, a gente pode olhar a partir de um outro tipo de estrutura, né? Então, dentro do desenvolvimento do produto, que eu tenho aquilo que normalmente a gente chama de projeto, né, que é o levantamento, estudo preliminar, anteprojeto, projeto legal, projeto executivo, ou aqui eu vou estar executando a minha obra, eu vou ter demolição, alvenaria, instalação elétrica, hidráulica, acabamento, né, depende do tipo de projeto que eu estou fazendo. Se eu estou fazendo um projeto de design, se eu estou fazendo um projeto obra. Aqui na iniciação, a gente usa uma ferramenta chamada Canvas. O Canvas, ele é uma folha, eu vou mostrar uma imagem para vocês depois, em que ela funciona um pouco como um checklist, mas ajuda a gente nessa interligação dos temas. Eu vou mostrar um exemplo para vocês, tá? Eu volto a usar no planejamento um Canvas. Nesse momento aqui do desenvolvimento do produto, a gente usa um método e uma ferramenta que vem dos métodos ágeis, e aqui no final a gente usa uma dinâmica que pode ser feita em cima de um tipo de Canvas também, para gerar as lições aprendidas. O Canvas traz para a gente, ele é muito mais vivo, né? Então, ele não traz um planejamento tradicional com 80 páginas, em que você, na página 65, descobriu que tem alguma coisa nova que você tem que mexer na página 7, você deixa para lá e não mexe, porque vai dar trabalho, eu vou ter que ir lá de novo e aquilo vai gerar um impacto, deixa para lá, né? Dá aquela preguiça profunda, com razão. O Canvas ele é mais dinâmico, ele é, inclusive, muito bom para você alinhar a equipe, todo mundo trabalhando em cima de uma mesma base, né? Dá para fazer uma dinâmica em cima disso. Então, o que é o Canvas? O Canvas surgiu em 2010, virou moda, tá? E ele foi muito divulgado, porque realmente ele traz uma facilidade das pessoas, muitas vezes, planejarem alguma coisa, e no caso dos latinos, os latinos têm muita dificuldade com planejamento, né? Os brasileiros têm muita mais prática de fazejamento do que de planejamento, né? Não valorizam tanto assim o planejamento. E o primeiro Canvas que foi publicado foi o Business Model Canvas, né? O Business Model Generation, que é o nome do livro, que ele gera modelos de plano de negócios, de uma forma muito mais simples, né? Uma folha de papel com alguns temas,
você tem uma forma de preencher isso, você preenche com post-it. Né? Por que post-it? Que eu tiro, se eu escrever, eu vou ter que rabiscar, eu vou ter que apagar, né? E o post-it é fácil, você colocou, tirou, juntou um post-it no outro, porque eu pensei uma coisa parecida com a da Fernanda, mas a Fernanda redigiu melhor do que eu tiro o meu post-it e fico dela, porque a redação do dela está melhor, né? E a gente já consegue agrupar os temas, e é muito fácil de você visualizar esse planejamento macro, que está tudo numa folha só. Você está com isso na parede, você olha o todo e você começa a ver que tem alguma coisa no segundo quadradinho ali que vai impactar no sexto quadradinho. Então, você começa a dominar esse planejamento como um todo, e isso entra muito mais fácil no sangue. E no caso específico das pessoas que trabalham com criatividade, com visual, com gráficos, né? Então, um engenheiro de obra, ele está acostumado a ver planta, né? Ele está acostumado a ver a questão gráfica, então fica muito fácil para ele também usar o Canvas. E aqui a gente tem um exemplo, né? Em 2015 foi quando foi publicado o meu livro, já tinha testado, já tinha feito a tal palestra lá no evento de Scrum, e aqui eu proponho um Canvas, ele evoluiu um pouquinho ao longo do tempo, mas a essência tá toda ali. E aqui, por exemplo, a gente consegue ver que áreas são essas que são tão importantes, né? Eu preciso detalhar a questão do escopo, porque o escopo é a base, então eu preciso entender que escopo é esse, eu preciso entender quem são os envolvidos no projeto, porque se eu tenho mais agentes, né, se eu tenho mais envolvidos no projeto, eu vou ter mais esforço. Então, um projeto que vai ser aprovado no IFAM, no INEPAC, na prefeitura, no IBAMA, eu tenho mais players. Isso traz uma dificuldade para o projeto, uma complexidade para o projeto. Da mesma forma que quando eu tenho muitos projetistas complementares, é o mesmo caso. Eu tenho elétrica, hidráulica, rede, automação, estrutura. Quanto mais gente, ar-condicionado, quanto mais gente envolvida eu tenho, maior a complexidade. Então, isso vai impactar no meu cronograma, isso vai impactar no meu preço no final, porque aumenta o meu esforço. Mapear as incertezas, né? Quais são as nossas ameaças, nossas oportunidades a partir desse projeto. Qual é o critério de sucesso do cliente, o que é a qualidade para o cliente, porque muitas vezes a empresa tem o seu padrão de qualidade, mas será que o cliente a conexão dele está naquilo? Ele vai avaliar o teu trabalho pelo mesmo ponto que você acha que é qualidade? Às vezes não. Né? O que está na cabeça dele, a avaliação dele vai ser feita a partir de algum critério que ele não deixou explícito. Então, é importante a gente entender o que o cliente valoriza no projeto. Esse escopo ele tem um desdobramento das etapas, de que etapas são essas que a gente vai desdobrar, o tempo em relação ao esforço e o tempo em relação a prazo. Né? Porque se eu entendo que para fazer uma determinada etapa eu vou gastar 40 horas, isso não quer dizer que eu vou dar como prazo para o meu cliente uma semana. Em uma semana eu tenho 40 horas, mas eu não faço só isso. Então, eu tenho que pensar no tempo em relação ao esforço e o tempo em relação a prazo. Isso vai me ajudar a elaborar, se eu estou lá no início, na iniciação, eu consigo dizer para o cliente qual é o prazo do projeto, eu consigo chegar num custo direto do projeto, quando eu tenho equipe e o tempo que essa equipe vai estar disponível para esse projeto, eu consigo chegar no meu custo direto. E aí, depois, eu tenho mais alguns itens para considerar para chegar no preço. Mas se eu parto disso aqui, é muito mais fácil chegar num preço de projeto justo e eu consigo defender esse preço para o meu cliente muito mais
do que se eu tivesse simplesmente pegando uma tabela dessas mágicas, né? Que diz, uma tabela mágica que diz R$ 50 por metro quadrado, R$ 300 por metro quadrado. Né? Eu estava com uma mentoranda há um tempo aí atrás, e ela chegou para mim e falou assim, essa semana eu fiz uma proposta nova, foi logo tipo o segundo encontro da mentoria. Fiz uma proposta nova para uma cozinha e cobrei R$ 300 o metro quadrado. O que você acha? Eu falei, eu não acho nada. Eu não acho absolutamente nada. Eu não sei qual é a sua composição de custo, eu não sei quantas horas você vai gastar, eu não sei qual é a metragem dessa cozinha. Então, eu não sei quantos detalhes você vai fazer, se você vai entregar um projeto detalhado, se você vai entregar um projeto de marcenaria, se vai ser uma cozinha planejada. Tem muito ingrediente aí que não está, já que a gente está falando de cozinha, né? Tem muito ingrediente aí que não está mapeado. A gente precisa olhar isso de uma outra forma, de uma forma mais completa. Porque como é que você defende para o cliente R$ 300 por metro quadrado? Eu não sei defender isso. Eu sei defender o trabalho que eu vou fazer, a complexidade daquele trabalho. Mas um número mágico que eu não sei de onde vem, né? Bem, vamos seguir. Aí a gente tem a outra coisa que eu mostrei para vocês que a gente usa é o Scrum. O Scrum, ele é um método, ele é uma estrutura de trabalho, uma forma de trabalhar, que traz um processo, um caminho que precisa ser estruturado, onde as pessoas têm papéis específicos e existem reuniões já pré-definidas. Então, o que se propõe a gente tem algo que a gente precisa entregar, que é um estoque de coisas, eu sei tudo que eu preciso fazer, todas as tarefas que eu preciso fazer para que o meu objetivo seja atingido. Eu planejo o que dá para fazer num sprint. Sprint é um time box, é um período de tempo combinado, que pode ir pelo método Scrum, e ele pode ir de uma semana a um mês. O método sugere esse período. Eu acho um mês para arquitetura ou para obra um prazo muito longo. Eu sempre sugiro que trabalhe com uma semana. Depois que você estiver arrasando no método, se quiser trabalhar com quinzenal, ok. Mas eu acho que já acontece bastante coisa que requer aqueles ajustes, né? Lembrando que o método é adaptativo. A gente planeja a semana, e aí eu vou começar a falar de semana para vocês, que é um ciclo de trabalho, né? Um tempo em que acontecem as coisas, e aí esse ciclo ele se repete, né? Os elementos ali eles se repetem. Então, no início do ciclo, que é no início da sprint, no início da semana, a gente planeja o que vai fazer e prioriza o que é importante que seja feito, em que ordem de prioridade. A gente, a partir disso, tem checkpoints diários, que no momento presencial, e isso ainda é defendido por muitos times, são reuniões feitas de pé, para que as pessoas sejam objetivas, fiquem desconfortáveis e sejam objetivas, que a ideia dessa reunião é uma reunião de andamento, de monitoramento. Então, a ideia é 15 minutos a gente repassa, né, quais foram as atividades. Eu vou perguntar, e aí, Gabriela, o que você fez de ontem até hoje? O que se planeja fazer até amanhã? O que pode dar errado? Gabriela falou. E aí, Antônio, o que você fez de ontem até hoje? O que você pretende fazer até amanhã? E o que pode dar errado? Passou, o Fernando reportou. E aí, Fernanda, o que você fez de ontem até hoje? Ok? São 3 perguntinhas que precisam ser respondidas. Para quê? Para quem está naquele... orientando aquele grupo, né, que pode gerar algumas facilitações externas, inclusive, porque a Fernanda pode me dizer, olha, está no meu planejamento fazer de hoje para amanhã a revisão do projeto de estrutura, mas o projeto de estrutura não chegou. Aí eu entro em ação e digo, deixa que eu resolvo, eu vou ligar para o calculista.
né? Por quê? Porque o calculista, na hora de reclamar, eu tenho mais poder dentro da história para reclamar com o calculista, por exemplo, né? Então, a gente consegue perceber antes do problema estourar. Então, o monitoramento ele começa a ser muito bom, né? E essa mecânica que a gente vê aqui, né, essa estrutura de trabalho, ela funciona muito bem para tudo, inclusive para a nossa vida pessoal. Né? Como é que eu, no início da semana, organizo a minha agenda, vejo o que é que eu vou fazer, diariamente eu vou lá e vejo o que é que eu fiz, o que é que eu pretendo fazer amanhã, se alguém ficou de me mandar alguma coisa e não mandou, e isso vai atrapalhar amanhã, né? Como é que eu vou organizar? Eu começo a perceber esses riscos. Então, no final da semana, eu consigo também avaliar como é que foi a semana. E dentro do Scrum, no final do ciclo, a gente faz duas coisas, né? Que aqui estão assim separadinhas, mas isso, na verdade, pode ser uma reunião só com a equipe. A revisão da sprint, que é a revisão do produto, do que foi feito naquela semana, e a retrospectiva da sprint. A retrospectiva é muito mais olhando quais são as lições aprendidas, né? O que funcionou melhor do nosso modo de trabalho? Né? O que a gente pode compartilhar? O que a gente tem que fazer melhor no próximo ciclo? Quando eu tenho essas sprints, né, esses ciclos de trabalho de uma semana, essas reuniões inicial e final, elas também ficam mais curtas, porque eu tenho menos que planejar, né? Já imaginou, se eu sentar para planejar um mês inteiro, detalhar as tarefas de um mês inteiro, a gente vai gastar muito mais tempo nessa reunião inicial e vai perder muito desse planejamento, porque as coisas não acontecem exatamente como a gente planejou. Né? Sempre vai cair alguma coisa de paraquedas e a gente vai ter que replanejar. Sendo que, num horizonte mais curto, eu tenho mais controle sobre esse planejamento. Né? Eu não preciso mexer tanto no que a gente está prevendo. Bem, aí aqui, né, a gente diz, planejar sprint, eu vou planejar tudo que a gente vai fazer nessa semana e vou priorizar. Dentro do Scrum, a gente pode fazer isso e cada um anotar no seu caderninho. Pode ser uma lista qualquer feita no caderninho, pode ser uma lista que fica pendurada em algum lugar, pode ser uma lista comum ou individual, né? Mas existe uma ferramenta, que é o Kanban, uma ferramenta visual, e ela começou a ser usada lá no meio do século passado, na Toyota, para monitorar processo de produção, e o Kanban, ele depois ganhou um corpo maior, já nos anos 2000, e se tornou um método. Só que, tanto o Kanban original, que é esse super simples que a gente está vendo aqui, quanto o método, que é bastante complexo, ele ficou com o mesmo nome. Então, às vezes, as pessoas confundem um pouco, né, de que a gente está falando. Eu estou falando da customização do modelo mais simples, porque é o que a gente precisa para trabalhar no nosso dia a dia. O ideal é que o Kanban represente um processo, né? Então, a coisa mais simples que a gente tem, que todo mundo já viu isso, né, que é o famoso a fazer, fazendo e feito. Só que isso, no nosso dia a dia profissional, é muito pouco, a gente pode melhorar isso. E aí tem um modelinho que eu sugiro, né, que a gente pode organizar os projetos, as tarefas priorizadas para aquele ciclo. Então, o que a gente vai fazer esta semana? Né? Hoje é terça-feira, o que a gente vai fazer até terça-feira que vem? Que tarefas são essas? Que ordem de prioridade? Por quê? Acaba com aquela história de alguém cruzar o braço do teu lado e dizer assim, acabei a tarefa, o que eu faço agora? Todo mundo sabe o que tem para fazer. Né? Então, simplesmente cruzar o bracinho e dizer o que eu faço agora, acabou. A gente combinou no início do ciclo, acabou a sua tarefa,
anda lá com o seu post-it no quadro e pega a tarefa seguinte. Então, a gente tem projeto, tarefa em ordem de importância, o que está em andamento, em verificação pela pessoa que fez a tarefa, uma verificação final pelo gestor ou por um par, porque esse gestor, né, ou um par, quando eu digo um par, que alguém tem a mesma qualificação que você, mas que ele não está com aquele olhar cansado, né, daquela verificação, porque tem horas que a gente já não enxerga mais nada, né? Você passou tantas vezes por ali que você não percebe que o rodapé está mal pintado. Você olhou tanto para aquele desenho que você não percebe que está faltando a cota, né? Então, uma outra pessoa com um olhar fresco, né, vai conseguir fazer uma revisão melhor. E aí, finalmente, vem para o feito. E como é que a gente usa isso? O método mais usado, né, e mais difundido é o famoso cartão. Então, você tem lá um post-it, um cartão, você pode ter, tem quadros especiais em que você encaixa o cartão, mas hoje a gente tem um monte de software. Qual é o problema do software? Normalmente a gente não consegue ver o quadro inteiro. Seja no computador, e aí quando você olha no computador, se você tem uma tela grande, até facilita, mas a gente sofre a tentação de usar no celular, e esse uso no celular, você não consegue ver o andamento do quadro, né? Você não tem esse movimento de que as tarefas que estavam aqui priorizadas, elas caminharam, né? No celular, isso é muito mais difícil de ver. E hoje a gente faz muita coisa no celular e acaba sofrendo a tentação de usar os Trellos da vida, e aí tem um monte de sistema que faz isso, um monte de aplicativos, que tem aquele modelinho do Trello, né, que você pode customizar as colunas, né? Então, a gente pode levar isso aqui, por exemplo, para o Trello. Pode. A gente pode levar para um software melhorzinho, né? Para um Monday, para um ClickUp, né? Que já tem aí um pouco mais de recursos para a gente também. Mas a gente tem, por trás disso, um fluxo que eu vou customizar o que for melhor para a minha equipe. E agora a gente vai passar, então, para os casos, né? O que eu fiz? Eu passei aí para vocês um pouco do que é essa teoria, para a gente conseguir entender os casos, né? Eu vou mostrar um caso de escritório de arquitetura. Na verdade, o de projeto de arquitetura, ele é um mix. Eu trouxe situações de diversos escritórios. E depois a gente vai ter um caso de obra. Alguém perguntou, o Canvas que se refere é o mesmo para montar plano de negócios? Foi a Tainá que perguntou. A ideia do Canvas, né, a ideia de Canvas, de ter uma folha com determinados tópicos e você preencher com post-it, essa ideia começou com o Canvas de modelo de negócio. Mas hoje a gente tem Canvas variados para diversos usos. E eu criei um para projeto de arquitetura. Até, quando eu entro, por exemplo, para fazer, que é genérico para projeto de arquitetura, tá? Eu entro num escritório específico para implantar, eu sempre valido se aquele é o melhor Canvas para aquele escritório de arquitetura especificamente. Porque, às vezes, tem alguma especificidade e a gente faz um ajuste. A grande vantagem do Canvas, do Kanban, é que eles são adaptáveis, muito facilmente adaptáveis. A gente não fica engessado naquele modelinho, né? Eu posso customizar para a minha realidade. Então, eu começo a usar e digo, estou sentindo falta de um espaço aqui para tal coisa. Eu simplesmente redesenho, né? Então, por exemplo, eu estava conversando com um escritório na semana passada, e aí eles disseram assim, vamos mandar fazer um quadro
impresso em silk, não sei o quê. Aí eu falei, gente, menos. Vamos fazer uma coisa? Vamos pegar uma folha de papel. Se vocês quiserem bonitinha, faz plotada. Vai ficar mais bonitinha, plotagem. Gruda na parede. Funcionou? É esse o quadro que a gente quer? É esse o quadro que está funcionando? Não está sobrando coluna, nem faltando coluna? Aí a gente manda fazer um quadro com vidro, com silk, com não sei o quê, com o que vocês quiserem, folheado a ouro. Mas vamos rodar primeiro? Né? A gente tem que ter um pouco esse espírito quando a gente está falando de métodos ágeis. Né? A gente precisa ter essa... Eles permitem isso para a gente. Né? A minha semana vai ser de 10 dias, meu ciclo vai ser de 10 dias, porque funciona melhor. Ok, se para você funciona melhor, o método permite isso. Eu acho que esse é o grande barato, né? É a gente conseguir fazer essas adaptações. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Onde conseguimos esse modelo de Kanban? Ou você deu print na tela, ou o meu site está fora do ar, que teve um ataque. Antigamente você poderia baixar no meu site, mas não está mais disponível porque o site está com problema. Mas você pode fazer o curso. Quem fizer o curso recebe todos os modelos prontos, plotáveis. Mas você pode ter dado print na tela também. Eu uso e é maravilhoso, a Sara colocou aqui. No caso do Kanban, as tarefas em aberto já seriam direcionadas a um responsável da equipe? Pode ser direcionada ou não. A gente vai ver aqui um exemplo que é direcionado. Mas ele pode ser liberado também. E todo aquele grupo tem capacidade para fazer aquilo? Todo grupo participou da discussão no início? Simplesmente, se todo mundo participou do planejamento da sprint, todo mundo sabe o que tem que fazer e cada um pega a tarefa seguinte, dentro daquela priorização. Então, vamos lá. Primeiro caso, falando pelos cotovelos, né? O Jorge já está me olhando feio, porque aí não vai ter tempo dele falar muito. Então, vamos lá. Mas aqui, para a gente começar um trabalho de gerenciamento de projetos, é importante a gente entender o processo. Esse é o primeiro passo. Então, aqui eu trouxe um exemplo bem simplificado, mas isso pode ser detalhado até a gente chegar em atividades. Normalmente, esse tipo de desenho é o primeiro. Isso aqui foi feito para um escritório recentemente e para as casas. Eles fazem também urbanismo. O fluxo deles de urbanismo é bem diferente desse. Tem etapas específicas, né? Mas num residencial, um primeiro plano como esse é interessante. Para a equipe estar toda na mesma vibe, para o cliente entender quais são as aprovações, para isso estar claro, todo mundo precisa, para ter autonomia dentro da equipe, as pessoas escolherem as suas tarefas, etc., as pessoas precisam ter muito claro em que etapa a gente está, como é que está caminhando esse projeto. Né? E aí eu trago, então, alguns casos de arquitetura. Isso aqui é o Jorge, que vocês vão ouvir falar daqui a pouco. Eu implementei no escritório do Jorge, na época ele ainda fazia também projeto de arquitetura, hoje ele faz basicamente obra, né? Ele faz só obra, tem a vida fácil, né? Ele só faz obra, né? Que é onde a gente tem maior concentração de problemas, né? Mas isso aqui foi quando a gente estava trabalhando lá, essa implantação foi de 2016. Então, ele conheceu em 2016, o Canvas tinha esse desenhinho aí, né? Ele agora está com um desenho mais moderno, né? Está amarelão, está sem esses redondinhos, ele se modernizou esteticamente. Isso aqui foi uma implementação no ano passado, já trabalhando com versão online, né? Aqui, a ideia de criar o Canvas para eles completarem online
a gente fez de uma forma, num desses sistemas que você vai colocando post-it, mas o gerente desse escritório, ele é muito organizado em termos de tudo muito organizadinho, bonitinho, né? Ele tem toque no nível bem de arquiteto, e aí depois ele passou a limpo o Canvas. Normalmente a gente não passa limpo o Canvas, é para deixar ele bagunçado mesmo, porque a ideia é que ele seja vivo, né? Então é muito mais fácil quando você tem cada coisa num post-it. Isso aqui é um Kanban. Vocês estão vendo que tem umas bandeirinhas coloridas coladas nesses post-its? Essas bandeirinhas coloridas aqui é porque isso precisa da ação específica de uma pessoa. Então, aqui, por exemplo, quem cuida desse primeiro projeto, cada post-it grande desses roxo é um projeto diferente, tá? E aí tem umas linhas aqui bem clarinhas no papel para fazer a divisão entre um projeto e outro. E aqui a gente tem, então, as tarefas escritas nos post-its menores. Então, esse primeiro post-it que a gente tem aqui, ele tem uma bandeirinha amarela, porque a pessoa que é simbolizada pela bandeirinha amarela é que cuida desse projeto. Só que essa pessoa está precisando de uma reunião com a pessoa do roxinho. Tem uns post-its roxinhos aqui, tá vendo? Aqui atrás também tem um post-it roxinho. Isso aqui são sinalizações visuais para que a dona do escritório, que é esse post-it pequeno roxinho, quando ela olha para o quadro, ela sabe que tem algumas tarefas aqui que dependem dela. Que se ela não for lá conversar com o arquiteto que está responsável ou com o estagiário, a tarefa não vai ficar pronta, né? Então, esses post-its roxos soltos aqui, eles são pedidos de socorro. Bem, isso foi implementado em 2016, esse escritório mudou de espaço físico, e aí no novo espaço físico fizeram um outro quadro, essa foto de 2011, do mesmo escritório. Aqui a gente tem aqui em cima uma legenda, né? As bandeirinhas lá, cada bandeirinha tem um nome, porque é uma pessoa específica. E aí a gente tem aqui as atividades, o projeto de quem é, né? Então, esse projeto aqui, ele é da pessoa azul e da pessoa laranja. Esse aqui é da pessoa verde. Esse aqui é da pessoa rosa mais claro, rosa mais forte, laranja. E as bandeirinhas roxas continuam, né? São as bandeirinhas de pedido de socorro aqui da dona do escritório, pedindo socorro da dona do escritório. A gente pode fazer num sistema? Pode. Aqui, por exemplo, a gente tem um ClickUp, que é um software que eu gosto muito. No pós-pandemia, eu implantei em 2 lugares diferentes, 2 escritórios de arquitetura, e aqui a gente fez a customização das colunas, né? Isso aqui foi um pedaço do manual, não é a customização final, mas um pedaço do manual que eu tinha montado para eles, com os exemplos. E aí a gente consegue ter aqui, né, também um quadro que todo mundo acessa. E no software, né, você também tem as bandeirinhas, né? Você tem aqui as pessoas para quem está determinada aquela tarefa, né? Ou se não tiver bandeirinha, na realidade, no software, isso vai chamar rótulo, e aí você vai ter também esse andamento aqui das tarefas. Bem, e aí o Jorge já conhecia esse método, ele usava na parte de projetos da empresa dele. Eu tinha tentado usar numa obra, e aí em obra eu falei, a obra
vai cair o post-it, vai ser complicado, vamos usar um sistema. E aí tentamos usar o Kanban no Trello e não funcionou. Aí eu me desanimei, falei, isso não vai dar certo, deixa para lá. E aí, conversando com o Jorge falou, não, vamos tentar de novo. Eu tinha tentado em outra construtora, mas o principal problema tinha sido a adesão das pessoas à versão online do Kanban. E aí a gente, quando foi usar de novo, né, em obra, e isso no auge da pandemia, a gente, e o Jorge animadíssimo para usar também em obra, porque ele já conhecia a experiência de usar nos projetos design, a gente optou, então, a gente fez alguns ajustes, né? Eu fui fazendo os ajustes e fui monitorando toda a implantação. O modelo TIP ganhou mais um nome, né, para essa customização, que ele virou TIP Opus, né? Opus é obra. E a gente, então, eu vou trazer aqui para vocês algumas imagens dessa implantação. O Jorge hoje usa, eu acho importante, ele veio como um convidado de honra, eu acho que nada melhor do que quem usa para contar para vocês, não é papo de professora, né? Então, ele contar essa experiência. Então, isso aqui é uma foto da obra em que foi usado pela primeira vez. A gente usa os mesmos módulos e tem também um canvas de alinhamento, mas no primeiro momento aqui na venda a gente já precisa trabalhar com um pouco mais de complexidade. Então, tem algumas planilhas que são feitas, porque trabalha com valores, com preços muito mais altos, e o próprio mercado exige que se entregue determinados documentos já na proposta comercial. Então, nesse momento, a gente tem ali algumas planilhas, mas já começa a construir pensando nesse desenvolvimento do produto, em como isso vai ser monitorado. A gente tem o Canvas no planejamento e tem uma linha de base. A linha de base ela traz para a gente alguns pontos importantes, os grandes prazos para resolver determinadas atividades. Que encadeamento é esse? Mas o detalhamento da atividade é feito dentro do Scrum e monitorado com Kanban, né? E aqui a gente fechou também com dinâmica de lições aprendidas, com um tipo de Canvas também, um tipo de quadro para a gente fazer essa dinâmica final. O Jorge é arquiteto, ele foi meu aluno há trocentos anos, é melhor, não sei nem quando, né, no MBA de Gerenciamento de Projetos, e é o titular da construtora Tectus, né, o CEO, e ele está no Instagram como Construtora Tectus. Jorge, é com você. Conta um pouco essa tua experiência e aí depois eu começo a botar as fotos e aí você vai comentando as fotos. Tá ótimo. Boa noite novamente. Para dar continuidade aí à apresentação brilhante da Sônia, é um desafio, né? Mas vamos lá. Então, o método de gerenciamento, né, TIP Opus, foi implantado na Tectus basicamente há 3 anos. Né? E veio, obviamente, de uma busca de uma profissionalização do gerenciamento da obra, porque o MBA de gerenciamento de projetos que eu fiz me trouxe uma bazuca, como a Sônia disse, para matar uma mosca. É muita ferramenta, não cabe no dia a dia. E os métodos ágeis, eles me deram as ferramentas necessárias, do tamanho necessário, né, para eu poder gerenciar a obra com eficiência. E o case, né, que foi o case de implantação, foi uma obra corporativa. Então, o perfil de uma obra corporativa é um perfil desafiador em prazo,
né? Ou seja, o planejamento da obra e a execução ela tem que ser muito ajustada. E nós, obviamente, contamos ali, né, com a aderência de todo mundo que estava na obra, né? Eu, como dono da empresa, fiquei à frente da implantação, né? A Sônia fazendo todo o trabalho ali de apoio durante todo o processo. Eu tive o apoio da equipe, né? A equipe aderiu e achou importante. E o mais legal foi ver que, no decorrer da implantação, no decorrer da obra, tanto a equipe, quanto os clientes e os fornecedores perceberam o enorme valor, do planejamento, 2, da rotina de reuniões semanais, né, diárias na obra e semanais com os fornecedores e o cliente. E, no final, o resultado, né? A gente entregou a obra no prazo, com o cliente feliz, sorrindo, entendeu? De orelha a orelha, coisa que a gente que tem uma rotina de obra sabe que é bem difícil segurar a expectativa do cliente do início ao fim da obra. No início, está todo mundo sorrindo, mil maravilhas, nossa, começamos, estamos quebrando essa fase que é pouco... ela é pouco mensurável, né? Assim, né? Tá tudo quebrado, depois está tudo construindo, mas quando chega no final, que os acabamentos vão para o lugar, é onde algo que foi feito no passado e não foi verificado vai mostrar que deu ruim. E isso a gente consegue evitar nas reuniões semanais pelo ciclo de PDCA, que fica muito claro no Kanban da obra, né? Quando eu tenho lá as atividades planejadas, as atividades em execução, as atividades verificadas e as atividades aprovadas, eu tenho um ciclo onde as etapas, né, as menores partes do serviço são executadas, conferidas e aprovadas. Isso já evitou inúmeros erros e problemas, né, no decorrer da obra, porque, né, às vezes a tarefa estava lá para ser executada pela própria empresa ou por terceiros, mas durante a execução foi verificado que isso tinha uma incompatibilidade. E a gente consegue imediatamente buscar soluções, e essas soluções são rapidamente integradas no processo, porque semanalmente eu tenho uma reunião com pessoas tomadoras de decisão. Então, é o cliente, olha só, para essa reunião a gente tem esse problema. Então, qual é a decisão? A decisão é tomada geralmente na hora, com mais facilidade, porque ao invés de eu levar um problema imenso para ele resolver, são diversos pequenos problemas que vão sendo resolvidos antes dele chegar num grande problema, né? Agora, há pouco tempo, né, eu implementei a metodologia numa reforma industrial. E nesse caso, o desafio era também o prazo, né? Era uma reforma industrial com 2 meses de prazo. Nesse caso, aí, por ser uma metodologia adaptativa, eu percebi que para esse cliente, nesse caso, para esse prazo, era necessário, além de eu ter a reunião semanal, que era a reunião onde a gente planejava, verificava e aprovava, eu inseri o que eu chamei de pocket, de uma reunião pocket. Então, a gente tinha uma reunião fixa às quintas e a gente combinou uma reunião também fixa, menor, às terças. Então, para garantir a dinamicidade do processo, né, para alcançar o resultado do prazo, essa reunião pocket, né, que é feita comigo, né, foi de fundamental importância. Mas eu só pude perceber isso porque o primeiro ciclo eu percebi que deu um engasgo, e aí já no segundo ciclo eu coloquei ela. Aí eu vi que funcionou melhor. E aí eu mantive.
entendeu? E isso traz para o cliente uma transparência muito grande do processo. Porque, às vezes, a obra passa uma imagem de que um monte de coisa acontece que ninguém fica sabendo. E, no final, as coisas estouram, né? Então, não era bem isso que eu pensei, eu não havia entendido isso dessa forma. Então, as reuniões elas servem, inclusive, para validar projeto, validar soluções estéticas, funcionais, né, de planejamento do próprio produto, né, que a gente vai entregar no final. Então, assim, eu tenho excelentes feedbacks dos clientes, né, excelente feedback dos clientes, e aí a gente, no final, faz aquela graça, né, colhe o depoimento, e eles realmente percebem essa diferença, né? Eles percebem porque a gente, inclusive, aprende a ter uma sistemática de condução de reunião, por exemplo, né? Porque tornando as reuniões mais objetivas, né? Mais objetivas. E, às vezes, é cortar mesmo, cortar ali uma conversinha paralela. Vamos voltar para o tema? Qual é a agenda dessa reunião, né? Vamos pegar a pauta, vamos ver quais assuntos estão em aberto, para que a gente possa tornar esse tempo útil. São 2 horas de reunião, entendeu? Só para complementar, quando a gente fez a implementação, teve uma preocupação, né? O Jorge precisava aprender a fazer o processo para depois ele fazer sozinho, né? Não era uma questão... eu não queria estar lá sempre, né? Então, as primeiras, eu fiz 1 ou 2 reuniões e depois ele já foi para o palco, né? E aí era aquela coisa de ir acompanhando e ajustando, né? Para aprendendo. Eu participei de todas as reuniões, mas para observar, para ver onde é que precisava fazer pequenas correções para ele hoje conseguir ter essa autonomia e fazer isso sozinho, né, fazendo os ajustes que ele vê que precisa. E não é só isso, né? Assim, eu tenho que treinar toda a equipe, né? Cada obra nova, às vezes eu tenho uma equipe nova. Então, ou seja, eu tenho que, a cada novo projeto, treinar um novo arquiteto de obra, entendeu? E um novo encarregado, familiarizar a equipe com a metodologia, inclusive, às vezes, com os arquitetos. Porque o arquiteto do projeto, ele precisa também apoiar a metodologia, entender que essa metodologia auxilia ele no resultado final do trabalho dele. Então, em toda obra eu tenho a primeira... Isso acontece, eu já anuncio isso, e assim, eu anuncio que eu uso essa metodologia e os resultados dela no processo de captação. Depois, na defesa da proposta, eu reforço isso. Aí, quando a gente faz a reunião de kickoff, a primeira reunião, eu já explico novamente um pouquinho mais detalhado como vai acontecer, e na primeira reunião, né, a primeira reunião de planejamento, quando a gente vai estar começando a obra, eu apresento o quadro físico, né, impressos, post-its, e olha, vai funcionar assim, 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 a gente vai trabalhar dessa forma com esse quadro, tem esses campos, eles significam isso, para que os clientes também entendam a responsabilidade deles face o processo. E aí, para ilustrar, né, o que o Jorge está falando, para não ficar só no papo, né, quando ele fala, por exemplo, do quadro, né, a gente customizou um quadro para a obra. Aqui a gente tem, cada equipe tinha uma cor diferente. Os itens aqui isso era uma obra só, né? Então, a primeira coluna, que eram os pacotes de trabalho, que eram os mesmos itens que apareciam no cronograma básico, que era um cronograma macro, e que ia sendo rabiscado, ajustado ali durante o processo. E aqui, né, cada equipe, então o laranjinha era a própria Tectos, o verdinho era a Tinar, tinha a Sub-Zero, que era o azul, o rosa eu não estou conseguindo ler, não lembro. E tinha uma gerenciadora de contratos,
né, que gerenciava os contratos, que também tinha suas atividades importantes para serem feitas, e que era o lilazinho aqui mais claro. Então, a gente começa a ter muito claro o que caminhou e o que não caminhou. E isso aqui, essas linhas mais fortes, elas iam sendo colocadas para marcar o sprint, para marcar, e é uma obra corporativa, trabalhando à noite e trabalhando no fim de semana. Então, se você não planeja bem o que você vai fazer no fim de semana, pode ser que você não consiga fazer porque você não tem material, não chegou o material, não dá para ir ali na esquina comprar, né? E esse processo ele foi todo acompanhado muito de perto. E eu particularmente gosto desse visual, entendeu? Chegar no final e ver que esse cronograma macro, ele está todo rabiscado, todo preenchido, para mim é um deleite, entendeu? Agora, um depoimento muito interessante, a gente teve no final um depoimento do mestre de obras, que foi assim, emocionante, né? Que ele disse que ele nunca entendeu muito bem o cronograma. Para ele era difícil o cronograma com formato tradicional, mas que quando passou a ter os papeizinhos coloridos, segundo ele, ficou muito mais fácil. Ele chegava ali, ele se apropriou do quadro, isso foi muito legal, né? As equipes, em geral, elas foram se apropriando do quadro. Isso aqui são imagens das reuniões semanais. Esse quadro, né, e o Kanban e o cronograma, eles ficavam presos umas tábuas, né, nos compensados, porque na obra, uma obra de sala comercial, você acaba mudando o que é o escritório da obra várias vezes. Então, o quadro ia junto, né? Pega a placa e leva para outra sala, porque a gente agora não está mais aqui, a gente está ali. Então, a gente teve, né, aqui eram as pessoas dos responsáveis por cada empresa dessas, cada subcontratado desses, e o cliente também com uma participação importante. Esse aqui foi um dia que tinha vários representantes do cliente, né? E aí essa foto pega basicamente aqui o cliente, né? Porque a gente tinha, e eles estavam muito preocupados com o prazo, eles sabiam que o prazo era curto, e eu defendo que quanto mais curto o prazo, maior é o monitoramento que você tem que ter, né? Então, a gente precisa efetivamente olhar mais de perto, e essa é uma forma de olhar mais de perto. Aqui a gente tem essa... Esqueci o nome dela, gente, deu branco. A Dani, que era profissional, arquiteta responsável pela obra, que estava lá todo dia, né? E ela fazia pequenas reuniões, que eram aquelas reuniões que eu falei, o que você fez de ontem até hoje? O que você vai fazer até amanhã? O que vai dar errado? Ela fazia isso isoladamente com cada equipe, porque as equipes nem sempre estavam disponíveis naquele momento, né? Para fazer todo mundo junto. Então, ela fazia isso, ia monitorando e ia fazendo ajuste do quadro. Esse é o mestre de obras, né, que deu o depoimento no final. Aqui, a equipe de ar-condicionado usando sozinha o quadro, sem ninguém mandar, né? Era um horário que eles estavam usando o quadro, porque isso, a Dani passou, viu a foto, viu eles lá olhando o quadro, tirou uma foto e mandou para mim, porque era interessante a gente acompanhar se eles estavam usando o quadro por obrigação nas reuniões ou se eles tinham abraçado, se eles tinham sido engajados realmente no processo. E assim, é engraçado porque... não é engraçado, é curioso e legal, porque depois dessa obra, né, um ano depois, eu fiz uma outra obra corporativa em que o marceneiro ele ficou tão encantado com a metodologia que ele adotou a metodologia na marcenaria dele. A marcenaria dele cresceu e ele não teve esse problema de crescer. Isso você não tinha me contado. Eu vou pedir para ele te mandar foto, entendeu? Marcenaria Vigor. Isso aqui foram algumas... a gente tem foto de 3 reuniões de lições aprendidas,
né? Isso. A gente fez a primeira online e a gente usou um tipo de Kanban, né, de gráfico ali para ir colando os post-its. Essa daqui foi uma reunião interna, praticamente, era do pessoal que estava mais envolvido com o método, até para preparar melhor essas pessoas, né? Que aí entrou o Jorge, a Dani, que era a arquiteta residente e a gerenciadora de contratos. Ela entrou, foi uma reunião menor para a gente olhar a questão do método e eles estarem mais bem preparados também para essa reunião, digamos que realmente todo mundo ia estar envolvido, de todas as empresas. E aí, quem pode usar o métodos ágeis, né? Você. Todos vocês podem. Não é só para iniciados em tecnologia da informação que podem usar os métodos ágeis, né? Todos nós podemos, né? Eu deixei pouco tempo para o Jorge falar, mas eu acho que era importante ele falar essa experiência dele, né? Porque nada melhor de quem está usando no dia a dia para trazer esse resultado aí para a gente. Hoje, né? É só passar mais um aqui. Para saber mais, tem o nosso curso que está aberto e vocês podem se inscrever, mas o Marcelo depois também vai falar um pouquinho sobre isso. Quando a gente olha para essas experiências, né, eu fico muito feliz de ver, por exemplo, hoje a Tectus hoje não vende mais um tijolo em cima do outro. Né? Eu digo que as construtoras normalmente vendem um tijolo em cima do outro. A Tectus hoje vende um método. E eu acho que isso é um grande diferencial no mercado. Né? A gente tem que buscar o nosso diferencial. E esse tem sido um diferencial, e o cliente reconhece no final do processo que isso fez diferença. E quando a gente usa em projeto de arquitetura, muitas vezes o cliente ele não consegue perceber que a gente está usando um quadro especial, que a gente tem um método especial ali por trás, mas na obra isso fica muito visível. Né? E as pessoas normalmente já chegam na obra dizendo a obra não entrega no prazo, obra é isso, obra só tem dor de cabeça. E, na realidade, a gente acaba tendo aí depoimentos bem interessantes. Jorge, quer completar alguma coisa que eu não deixei você falar? Não, imagina, eu falei a beça. Perguntas, pessoal. O Pois que é, tinha pergunta. aqui no chat eu já respondi. Bom, aproveitar aqui a deixa, só para falar um pouquinho do curso, né? O curso ele acontece, agora ele começa em julho, né? As aulas, o curso, as aulas são terças e quintas, de 7 às 9 da noite, são 2 encontros semanais. Ele começa dia 25 de julho e vai até 22 de agosto. Tá? A gente está acho que na 4ª edição, né? Quarta ou quinta, acho que é quarta. 4ª, 5ª. Eu já confirmo aqui. É um curso de 18 horas, então são 9 encontros de 2 horas. Isso é interessante até porque isso vem do aperfeiçoamento, quer dizer, do modelo de curso que a Sônia tem desenvolvido ao longo das últimas turmas. Então, essa foi uma adequação também das aulas terem duração de 2 horas, 7 às 9 da noite, então é um horário que depois ainda dá para ver um jogo, ainda dá para, enfim, ter um jantar, um início de noite, né? E as matrículas estão abertas até o dia 18 de julho, tá bom? Então, todas e todos estão mais que convidados, enfim. Não estou com isso fechando aqui, acho que tiveram aqui 4 mensagens. Sônia, é tudo dirigido a você, se você quiser ler, tá na primeira, tá delas para você, o Kleber também ali, tem Kleber 4 também. comentários. Bem, não tem perguntas, então
Eu não sei se eu fico feliz ou triste de não ter perguntas. Tiveram ali 4 ou 5 ali durante a Mas aí eu palestra. já fui respondendo. Exato. Está todo Bem, mundo gente, agradecendo aqui, muito boa aula. O Kleber, obrigado, professora. Excelente apresentação. A Sara, a Sônia sempre dando uma aula de gestão. A Angélica agradece. Enfim, são vários obrigados aqui. Isso também é muito legal, né? gente, Enfim, fique à eu estou vontade, Sônia, sempre, para concluir. eu estou sempre trazendo alguma coisa falando de métodos ágeis, estou sempre, porque eu realmente acredito que funciona, que pode mudar, trazer menos sofrimento, né? Às vezes fazer um projeto é quase sofrimento, é quase sofrido. Então, se a gente puder melhorar essa nossa experiência durante o projeto, seja ele um projeto obra ou um projeto design, eu acho que é fundamental. Então, se não temos perguntas, muito obrigada pela atenção essa noite, pela companhia essa noite. Kleber e Daniel, eu E vejo vocês na quinta-feira, que vocês têm trabalho para entregar. E fica aberto aí o convite, né? O pessoal está Isso. perguntando o certificado. O João Vitor, que está no suporte, ele comentou ali, renomear. Quem está com o perfil aqui, é só colocar o seu nome e sobrenome, que aí o Zoom mesmo já reconhece, e os certificados eles estão disponíveis rapidamente. Como todos vocês ficaram aqui até o final, é só renomear o perfil, Angélica. Tudo com inteligência artificial. Acho que é por aí. Olha só, tem uma dúvida aqui. A Carla está perguntando, ela disse que está no 4º semestre da faculdade, se ela pode participar do curso. Carla, esse curso a gente tem... eu acho importante você conhecer o tema, eu acho que ter outras formas de você de se aproximar do tema, mas para esse curso especificamente, a gente tem limitado ao último ano da faculdade, porque como a gente acaba falando de arquitetura, falando do projeto, desenvolvimento do projeto, já surgem perguntas que não são de gestão, mas que elas vão atrapalhar o andamento do curso, entendeu? Agora, o IAB, que é o Instituto de Arquitetos do Brasil, eu costumo fazer no IAB-RJ só para estudantes. E aí, aí a gente pega estudante do quarto período, terceiro, quinto, entendeu? Porque eu consigo responder melhor as perguntas que vocês têm nessa etapa, sem ter o profissional junto, achando chato que ele já sabe daquilo. Então, a gente tem, se tiver demanda suficiente aqui na PUC, o Marcelo abre uma turma só para estudantes, que é o meu sonho, sabe, gente? Porque eu acho que o estudante tinha que começar a aprender isso lá no meio da faculdade, e não depois de formado. Então, se tiver gente suficiente, o Marcelo, de repente, abre uma turma aí só para estudante. Eu acho ótimo. Se tiver, estou dentro. Combinado. Fica a dica, Marcelo. Com certeza. Pessoal, já estamos aqui com um tempinho legal de aula aberta. Queria agradecer muito a todos e todas. Tá? Foi muito legal contar com tanta gente aqui. E fica aberto aí o convite, tá bom? O nosso curso da Sônia, enfim, que obviamente engloba muita coisa. O que ela falou hoje, muito mais, fica aí o E com convite aberto. condições de me interromper e fazer pergunta, né? No curso a gente tem uma interação muito maior. Exato. Tá bom? Boa noite aí para todos e todas. As instruções estão aí do certificado e foi muito bom dividir aí esse tempo com vocês. Parabéns, Sônia. Obrigado. Muito obrigado, Jorge, pela tua participação. Que seja a primeira aí de muitas. Tá bom? Tchau, tchau. Boa noite a todos. Boa noite.